Obrigado por assistir. Uma menina de 12 anos desapareceu de sua casa em Nova Jersey. Gravemente grávida e a apenas semanas de seu parto, ninguém conseguia entender por que a jovem sairia de casa no meio da noite ou por que alguém iria querer prejudicá-la. O caso, à primeira vista, parece preocupante o suficiente, mas ao aprofundar nas circunstâncias da vida da menina, revelou-se informações ainda mais preocupantes, incluindo uma igreja estritamente sectária, uma tia tirana e opressora, e vários membros da família que parecem desesperados para manter a verdade escondida. Em 15 de dezembro de 1996, Celina Jeanette Mays, de 12 anos, foi à igreja com sua família. Mais tarde, ela saboreou sorvete com familiares na casa da Crestville Drive, em Willingboro, Nova Jersey. Depois, por volta das 23 horas, ela colocou seus pratos na pia e beijou seus familiares boa noite, antes de se retirar para a cama. Sua família inicialmente notou nos dias antes de ela desaparecer, nada parecia estranho. Celina estava de humor estável e agindo normalmente. Mas sua madrasta, Yvette Mays, se lembraria mais tarde que Celina havia dito: "Obrigada por tudo" antes de ir para a cama. Em retrospectiva, ela percebeu que isso pode ter sido a maneira da menina de 12 anos de se despedir. Na manhã seguinte, a meia-irmã de Celina, Nori Mays, de 4 anos, foi enviada para acordá-la para o café da manhã. Quando ela não respondeu, a pequena menina se aproximou da cama e puxou as cobertas, surpresa ao encontrar travesseiros arrumados ordenadamente sob os lençóis, feitos para parecer que havia uma figura dormindo sob eles. Se Celina tivesse ido voluntariamente, ela não teria levado nada consigo. Sua bolsa, vitaminas pré-natais e CD-player haviam sido todos deixados para trás. Por todas as contas, ela havia saído com a roupa do corpo, um casaco vermelho e nada mais. Celina nunca mais foi vista ou ouvida novamente. Ela foi dada como desaparecida um dia depois, em 17 de dezembro, mas demoraria vários dias até que a polícia fosse informada de que a menina de 12 anos que estavam procurando estava grávida. No momento em que desapareceu, Celina estava grávida de 9 meses. Seu bebê não nascido estava previsto para 29 de dezembro, 2 semanas após seu desaparecimento. Sua família enfatizou que era vital encontrá-la, pois provavelmente ela precisaria dar à luz o bebê por cesariana. Segundo relatos, a menina de 12 anos não revelaria a identidade do pai do bebê, embora supostamente tenha dito ao pai que seu namorado tinha 16 anos e não era membro de sua igreja. É possível que ela tenha decidido não revelar o nome dele porque sabia que ele se meteria em problemas. O pai do bebê poderia ser acusado de estupro, já que Selena era uma criança quando engravidou. O pai de Selena, CJ, lembrou que a menina de 12 anos ficou chateada quando soube que os testes feitos no bebê poderiam ajudar a identificar o pai. Alguns membros da família mais tarde teorizaram que Selena havia saído por vontade própria para evitar que o bebê fosse testado e assim revelar a identidade de seu pai. Apesar de Celina ter apenas 12 anos e de ter um bebê tão jovem ser um grande risco para sua saúde, sua família se opôs à ideia de fazer um aborto quando ela descobriu que estava grávida por causa de sua religião. CJ trabalhava como contador e escriturário para o Ministério do Evangelho de Cristo, uma pequena igreja pentecostal baseada em Mount Holly, Nova Jersey, onde sua irmã, Sarita Smith, era a pastora, e Celina foi criada como membro. Celina também foi educada em casa e incutida com valores religiosos estritos durante toda a sua infância, assim como seus primos e irmãos de criação, enquanto muitos dos adultos trabalhavam na igreja. A congregação supostamente consistia em cerca de 50 a 60 membros, muitos deles famílias extensas. Era prática comum na igreja os membros morarem na propriedade da igreja em grandes grupos. A própria Celina morava com cerca de 15 outras pessoas em sua residência de 4 quartos em Willingboro. A igreja era insular e protegida. As crianças não se misturavam com o exterior, adquirindo todo o conhecimento de vida através das palavras religiosas e selecionadas pela Sarita. Em 1991, no entanto, o Evangelho de Cristo foi removido como uma igreja membro do Ministério Internacional do Evangelho de Cristo em Jeffersonville, Indiana, após uma investigação ser feita em seu pastor, e foi descoberto que Sarita dirigia a igreja com um estilo autoritário. Um porta-voz declarou mais tarde que, cito, "A filosofia de liderança da igreja e a gestão dela dos assuntos financeiros são incompatíveis com a nossa filosofia e políticas."
Curiosamente, a igreja também recebeu inúmeras reclamações de ex-membros durante os anos 90. Muitos disseram que ela usava técnicas de lavagem cerebral na sua congregação. Alguns membros da igreja foram fisicamente removidos à força, por familiares que sentiam que eles estavam muito envolvidos. Sarita, no entanto, rebateu essas acusações alegando que ex-membros da igreja, chateados e irritados, haviam sequestrado Celina e a estavam escondendo de sua família. De acordo com o Burlington County Times, Sarita raramente falava com a polícia após o desaparecimento de sua sobrinha. Ela também recusou os pedidos policiais para realizar buscas na igreja e na casa da família. Além disso, um mandado para buscar na residência da família de Celina foi negado depois que um juiz decidiu que os Mays poderiam ser considerados vítimas. A família supostamente afirmou que a polícia foi tendenciosa contra eles em uma entrevista anterior. O lado da família de CJ, incluindo Sarita, cooperou muito pouco com a polícia na época, assim como a congregação de sua igreja. Sarita faleceu e, após a morte de CJ, em 2019, o labirinto foi removido da casa da família, de onde Celina desapareceu. Não está claro onde eles moram agora. O prédio da igreja, onde antes era o Ministério do Evangelho de Cristo, está abandonado há mais de 10 anos. Um morador de Willingboro lembrou que, após o desaparecimento de Celina, a cidade inteira falou sobre isso. Muitos pais alertaram seus filhos para ficarem longe da igreja. Outras acusações na época do desaparecimento vieram do lado da família da mãe de Celina. Lynn Marie Vitale, mãe de Celina, faleceu de aneurisma cerebral em 1994. Após sua morte, a família tentou obter a custódia de Celina, citando inúmeros incidentes de abuso de drogas e doméstico que CJ havia cometido contra Lynn antes de sua morte. CJ, por sua vez, argumentou que nesse momento havia encontrado fé e era um novo homem. Ele finalmente ganhou a custódia de sua filha e a dupla se mudou para Willingboro. Depois que Celina desapareceu, seus parentes maternos acusaram os Mays de escondê-la. Enquanto isso, os Mays acusaram a família Vital de levá-la de volta para a Flórida ou Michigan, de onde eram originalmente, pois ainda queriam a custódia da jovem menina. Nori Mays, a meia-irmã de 4 anos de Celina, que descobriu que ela estava desaparecida, lembrou que ninguém falava sobre sua meia-irmã de 12 anos depois que ela sumiu. Aos 8 anos, Nori começou a questionar, mas as respostas eram geralmente vagas e evasivas. Sarita frequentemente impedia a família de comentar quando a mídia se aproximava. Nori se lembrou de uma vez que lhe disseram que Celina tinha ido embora porque Celina dormia por aí, engravidou e fugiu. Mais tarde, em 2024, Nori conversou com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e discutiu o forte controle que sua tia Sarita tinha sobre a família. Ela disse que Sarita liderava a igreja como um culto, com muitos membros da família envolvidos presos sem opções. Citação: minha tia ditava aos meus pais: casamento e de todos os outros e seus filhos. Não julgo meu pai ou minha mãe por sua incapacidade de agir contra a igreja. Apesar do medo, fizeram tudo para ajudar Celina. Nori também afirmou que uma vez ouviu uma teoria que espera ser verdade, que a mãe de Celina, Lynn, antes de sua morte, organizou para que uma mulher ajudasse a jovem a escapar da igreja e a levasse para algum lugar onde nunca seria encontrada. Nas semanas após o sumiço de Celina, a polícia distribuiu panfletos, dialogou com a comunidade local e explorou áreas vizinhas em busca de pistas que levassem a menina de 12 anos, próximo da data do parto prevista. Começaram a contatar hospitais, na expectativa de que Celina tivesse sido internada para dar à luz, mas seu paradeiro seguia desconhecido. Em 25 de janeiro de 1997, o proprietário de um restaurante Sizzlers em Howell disse à polícia que acreditava ter visto Celina jantando como parte de um grupo. Ele a descreveu como não estando mais grávida e disse que ela estava na companhia de várias pessoas, incluindo um pastor e um fotógrafo. Embora inicialmente isso parecesse uma pista promissora, a polícia eventualmente determinou que a garota vista pelo proprietário do restaurante não era Celina. Ao longo dos anos surgiram mais de 250 pistas, mas nenhuma delas se concretizou. Alguns membros da família de Celina acreditam que é muito improvável que ela ainda esteja viva. Sua tia materna, Cindy Cram, disse ao Burlington County Times: minha sensação imediata foi de que ela não está viva. Às vezes você segue sua intuição, e eu ainda não sinto que ela estava viva. Eu acho que eles a calaram. O eles em questão é implicitamente a família Mays e a igreja deles.
Uma tia de Celina acreditava que o pai de seu filho era um indivíduo não identificado que a jovem havia conhecido enquanto patinava em Camden County, Nova Jersey. Embora isso pareça estranho, dado que a vida de Celina era protegida e controlada, é difícil pensar quando ela teria tempo, sem supervisão, para passar com um menino ou um homem. Na época, circulavam rumores de que um dos próprios primos de Celina, Sean Smith, o filho de 21 anos de Sarita, era responsável por abusar e engravidar dela. Ele foi entrevistado várias vezes após o desaparecimento, mas sempre negou saber do paradeiro dela ou ter envolvimento no caso. Uma garota que era apenas alguns anos mais velha que Celina na época de seu desaparecimento lembrou que havia sido repetidamente abusada sexualmente por Sean quando era menor e afirmou que Celina confessou que a mesma coisa aconteceu com ela pouco antes de engravidar. Além disso, em 1998, Sean foi preso após abusar sexualmente de duas meninas de 13 e 14 anos. Os abusos iniciaram-se em 92 e 93. Ele teve 7 filhos com 4 mulheres diferentes, a maioria membros da igreja. Infelizmente, Sean agora está falecido, tendo morrido em 2020, aos 46 anos, o que deixa muitas perguntas sem resposta. Até hoje, a identidade do pai do filho de Celina ainda é desconhecida, assim como o que aconteceu com o bebê e a própria Celina após seu desaparecimento. Um parente sugeriu que o pai do bebê a matou para impedir que sua identidade fosse descoberta. Outro especulou que ela foi vítima de um aborto amador que deu errado. Nas últimas décadas, o arquivo do caso de Celina frequentemente trocou de mãos entre detetives. A detetive de Willingboro, Monica Pogorzelski, disse que a polícia permaneceu determinada a acompanhar o caso, citando: "Isso não é apenas algo que foi empurrado para o lado, tem sido continuamente investigado, e sempre que surgem pistas, nós seguimos e vamos, e simplesmente nada aparece para fins de evidência para ir mais longe." Em 2021, o Departamento de Polícia de Willingboro apresentou um renovado esforço para resolver o caso, destacando que, em 1996, possuíam recursos limitados para comunicar-se com o público e obter detalhes sobre desaparecidos. As redes sociais evoluíram para alcançar uma ampla gama de pessoas rapidamente em diversas plataformas. Usamos as redes sociais para disseminar informações sobre Celina e aumentar a conscientização do caso dela. Temos esperança de que as redes sociais serão uma ferramenta benéfica para encontrar novas informações sobre o desaparecimento de Celina Mays. Nos anos desde que ela desapareceu, houve várias aparições de Celina em locais como Lacey Township e Hopewell Township, ambos em Nova Jersey, mas nunca foram confirmadas. Após sua morte, a mãe de Celina, Lynn, deixou para ela uma grande apólice de seguro de vida, que agora ela terá mais do que idade suficiente para coletar se ainda estiver viva. Celina Jeanette Mays, de 12 anos, foi vista pela última vez na noite de 15 de dezembro de 1996 em sua casa na Crestview Drive, em Willingboro, Nova Jersey. Ela é descrita como uma menina de raça mista, metade afro-americana e metade branca, com olhos castanhos e longos cabelos pretos e cacheados. Quando desapareceu, tinha cerca de 1,52 metros de altura, pesava aproximadamente 54 quilogramas e estava grávida em estágio avançado. Possivelmente ela estava usando um longo casaco vermelho quando desapareceu, pois essa peça de roupa sumiu de seu quarto. Se Celina ainda estiver viva, ela terá 40 anos e seu bebê terá 27. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Celina, pode entrar em contato com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas no número 180-084-35678. Alternativamente, você pode ligar para o Departamento de Polícia de Willingboro no número 60-987-73001. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.